Você já caminhou por uma ponte e se perguntou como ela foi construída? Se você é tão curioso quanto eu, aposto que sim. Por isso, vou abordar de maneira simples das técnicas por trás das construções, de modo que você possa compreender todos os conceitos e nunca mais ficar somente com a curiosidade. Vamos então ver como as pontes são construídas sobre a água. Os tubulões de pontes acima da água são uma forma comum de construir as fundações de pontes que atravessam corpos d'água, como rios, lagos ou baías. Eles são estruturas cilíndricas de grande diâmetro, geralmente feitas de concreto armado, que são instaladas no leito do corpo d'água para suportar a carga da ponte. Passo a passo da instalação dos tubulões. Investigação do local. Antes de iniciar a construção, são realizados estudos geotécnicos e hidrológicos para entender as características do solo e do corpo d'água. Isso ajuda a determinar o diâmetro e o comprimento dos tubulões necessários. Preparação do local. A área onde os tubulões serão instalados é preparada, o que pode envolver a remoção de sedimentos ou rochas do leito do corpo d'água. Se necessário, são criadas coferdãos, barreiras temporárias, para isolar a área de trabalho e permitir a construção em ambiente seco. Perfuração. A perfuração é realizada usando equipamentos especializados, como brocas de grande diâmetro, até atingir a profundidade adequada no leito do corpo d'água. Isso cria um espaço onde o tubulão será instalado. Colocação do tubulão. O tubulão é abaixado no espaço perfurado. À medida que o tubulão é colocado, ele é preenchido com concreto para garantir a estabilidade estrutural. Em alguns casos, o tubulão pode ser pré-fabricado em seções e montado no local. Fixação. Uma vez que o tubulão esteja no lugar, é necessário garantir sua estabilidade. Isso pode envolver o uso de estacas adicionais, ancoragens ou enrocamentos, pedras, ao redor do tubulão para evitar deslocamentos. Construção da superestrutura. Após a conclusão dos tubulões, a construção da superestrutura da ponte pode começar. Isso geralmente envolve a instalação de pilares ou colunas sobre os tubulões, que irão suportar a plataforma da ponte. Outra opção são os caixões para pontes acima da água. São estruturas especiais utilizadas na construção de fundações de pontes que atravessam corpos d'água. Esses caixões, também conhecidos como caixões flutuantes ou caixões estanques, são projetados para permitir a construção da infraestrutura da ponte em ambiente seco, protegendo-a da água durante o processo de construção. Passo a passo da instalação dos caixões. Construção dos caixões. Os caixões são construídos em terra seca ou em um local próximo. Eles são estruturas retangulares ou quadradas, geralmente feitas de concreto armado, que possuem paredes laterais, fundo e tampa superior. As dimensões dos caixões são determinadas de acordo com as necessidades do projeto e a carga da ponte. Flutuação e transporte. Após a construção, os caixões são lançados na água e flutuam até o local de instalação. Dependendo do tamanho e peso dos caixões, podem ser necessários equipamentos como guindastes ou barcaças para auxiliar no transporte. Posicionamento e afundamento. Os caixões são cuidadosamente posicionados no local de instalação e, em seguida, são afundados no leito do corpo d'água. Isso pode ser feito por meio de enchimento com água ou lastro de concreto no interior do caixão, fazendo-o afundar até o fundo. Esvaziamento e ancoragem. Uma vez que os caixões estão no lugar, a água é removida do interior deles, permitindo que a área de trabalho fique seca. Os caixões são ancorados ao leito do corpo d'água para garantir sua estabilidade durante a construção da ponte. Construção da superestrutura. Com os caixões instalados e a área de trabalho seca, a construção da superestrutura da ponte pode começar. Isso geralmente envolve a construção de pilares ou colunas sobre os caixões, que irão suportar a plataforma da ponte. Após a instalação dos tubulões ou caixões como fundações da ponte, os pilares são construídos para suportar a superestrutura da ponte. Passo a passo da instalação dos pilares. Preparação do topo da fundação. Após a instalação dos tubulões ou caixões, é necessário preparar o topo da fundação para receber os pilares.
Isso pode envolver o nivelamento da superfície e a criação de uma base sólida para a construção dos pilares. Formas de concreto. Para construir os pilares, são usadas formas de concreto, também conhecidas como cimbramentos. Essas formas são moldes temporários que definem a forma e as dimensões dos pilares. Elas são montadas no topo da fundação, ao redor dos tubulões ou caixões. Armaduras. Dentro das formas de concreto, são instaladas armaduras de aço, que são barras ou malhas de aço. As armaduras fornecem resistência estrutural ao pilar e ajudam a suportar as cargas da ponte. Elas são posicionadas de acordo com as especificações do projeto estrutural. Concretagem. Uma vez que as armaduras estão no lugar, o concreto é despejado nas formas ao redor delas. O concreto preenche todo o espaço entre as armaduras e as formas de concreto. É importante garantir que o concreto seja devidamente compactado para evitar vazios e bolhas de ar. Cura e endurecimento. Após a concretagem, o concreto nos pilares é deixado para curar e endurecer. Durante esse processo, é importante manter as condições adequadas de umidade e temperatura para garantir um endurecimento adequado do concreto. O tempo de cura pode variar, mas geralmente leva algumas semanas. Remoção das formas. Após o endurecimento do concreto, as formas de concreto são removidas dos pilares. Isso revela a forma final dos pilares, que são estruturas de concreto armado robustas e resistentes. Continuação da superestrutura. Com os pilares construídos, a construção da superestrutura da ponte pode prosseguir. Isso pode envolver a instalação de vigas, lajes e outros elementos estruturais que irão conectar os pilares e formar a plataforma da ponte. Após a instalação dos pilares, um método comum de construção de pontes é por meio da utilização de cabos principais. Esses cabos são responsáveis por suportar as cargas da ponte e proporcionar estabilidade estrutural. Passo a passo da instalação dos cabos. Projeto e planejamento. Antes da instalação dos cabos principais, um projeto detalhado é desenvolvido, levando em consideração os requisitos estruturais da ponte, as cargas esperadas e as características específicas do local. O projeto determinará o número, a posição e a tensão dos cabos principais. Preparação dos apoios. Os pontos de apoio dos cabos principais nos pilares e nas extremidades da ponte são preparados. Isso envolve a instalação de ancoragens, que são estruturas capazes de suportar as forças de tração geradas pelos cabos. Fabricação dos cabos principais. Os cabos principais são fabricados em fábricas especializadas. Normalmente, eles são feitos de aço de alta resistência e possuem múltiplos fios de aço torcidos ou trançados para formar um único cabo. Elevação dos cabos. Os cabos principais são elevados e instalados nos pontos de apoio pré-determinados nos pilares e nas extremidades da ponte. Isso pode ser feito por meio de guindastes, macacos hidráulicos ou outros dispositivos de elevação, dependendo da dimensão e do peso dos cabos. Tensionamento dos cabos. Após a instalação dos cabos, eles são tensionados. Isso envolve a aplicação de uma força de tração controlada aos cabos, ajustando-os para a tensão correta conforme especificado no projeto. O tensionamento é realizado gradualmente de forma precisa para garantir a estabilidade e a resistência adequada da ponte. Ancoragem dos cabos. Uma vez que os cabos estão tensionados, eles são ancorados nas estruturas de apoio. As extremidades dos cabos são fixadas nas ancoragens para garantir sua segurança e evitar deslocamentos. Após a instalação dos cabos principais em uma ponte, o próximo passo é a colocação do tabuleiro, também conhecido como piso da ponte. O tabuleiro é a parte da ponte que suporta a carga dos veículos e das pessoas que a atravessam. Passo a passo da instalação dos tabuleiros. Preparação do tabuleiro. Antes da instalação do tabuleiro, são realizados os preparativos necessários. Isso inclui a montagem de seções pré-fabricadas do tabuleiro, que podem ser feitas de aço, concreto pré-moldado ou outros materiais, dependendo do projeto e das especificações da ponte. Elevação e colocação do tabuleiro. As seções do tabuleiro são levantadas por guindastes ou outros equipamentos de elevação e posicionadas nos pontos de apoio.
É importante garantir um alinhamento preciso e seguro das seções do tabuleiro durante esse processo. Conexão das seções. Após a colocação das seções do tabuleiro, elas são conectadas umas às outras. Isso pode envolver a soldagem, parafusagem, encaixe ou outros métodos de conexão, dependendo do tipo de material e das especificações da ponte. Fixação ao sistema de cabos. O tabuleiro é fixado ao sistema de cabos principais. Isso é feito por meio de conexões estruturais, como tirantes ou dispositivos de ancoragem, que transferem a carga do tabuleiro para os cabos principais. Instalação de elementos adicionais. Após a fixação do tabuleiro, são instalados elementos adicionais, como barreiras de proteção, corrimãos, pavimentação e sistemas de drenagem. Esses elementos garantem a segurança e a funcionalidade da ponte. Testes e inspeções. Após a instalação do tabuleiro, são realizados testes e inspeções para garantir que a estrutura esteja segura e em conformidade com as normas de engenharia. Isso pode envolver testes de carga, verificações de integridade estrutural e inspeções visuais para identificar quaisquer problemas ou deficiências. Algumas das pontes suspensas mais famosas em mares e rios merecem ser mencionadas. A Ponte Golden Gate, em São Francisco, é um exemplo impressionante de engenharia e design. Com suas torres majestosas e cor vermelha vibrante, ela se destaca na paisagem e oferece vistas deslumbrantes da Baía. Outra ponte notável é a Ponte da Baía de Sydney, na Austrália. Com o famoso formato de arco, ela se estende majestosamente sobre as águas, criando uma conexão entre a cidade e as áreas vizinhas. É um símbolo de orgulho para os australianos e uma atração turística imperdível. E assim chegamos ao fim de mais uma jornada repleta de inspiração e descobertas no canal Eden Arquitetura e Engenharia. Esperamos que vocês tenham sido envolvidos pelo fascínio da arquitetura e engenharia, e que tenham encontrado aqui um espaço para sonhar, aprender e se encantar. Mas a nossa história não acaba aqui. Queremos convidar vocês a fazerem parte dessa jornada conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade perfeita para se juntar à nossa comunidade vibrante. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos, repletos de conteúdo inspirador e informações valiosas. Além disso, queremos incentivar todos vocês a curtirem, comentarem e compartilharem nossos vídeos. Suas interações e opiniões são extremamente importantes para nós. Queremos construir uma comunidade engajada, onde possamos trocar ideias, aprender juntos e nos inspirar mutuamente. Não se esqueçam de ativar as notificações para que vocês sejam sempre lembrados de quando novos vídeos forem lançados. Queremos ter vocês como parte ativa do nosso canal, compartilhando suas histórias, experiências e perspectivas. A arquitetura e a engenharia são mais do que disciplinas, são expressões de criatividade, inovação e o poder de transformar o mundo ao nosso redor. E juntos, podemos ir além, explorando novas fronteiras e moldando o futuro.